nome é Sheila Souza da Costa, eu faço um curso de letras com habilitação em espanhol pelo Instituto Federal de Roraima. Na matéria de sociologia, eu vou falar sobre o espaço político da língua espanhola no mundo. Vamos começar com a diversidade linguística e fonias. A diversidade linguística ela é o termo utilizado para se referir a formas diferentes de utilizar a língua de um mesmo país. Essas variedades linguísticas resultam da variação de uma língua que ocorre devido a vários fatores, como, por exemplo, a faixa etária, a escolaridade, a região, o contexto social e cultural. Que, como exemplo, a gente tem a palavra vossa mercê, que ao longo do tempo foi virando vós mercê, vosso cê, vancê, você, ocê, cê, e hoje para se comunicar a gente utiliza somente o fonema V e o C. Outro exemplo que sofreu variações foi o pão francês. Existem regiões que chamam de pão francês, pão de sal, carequinha, cacetinho, carioquinha e por aí vai. Abraham de Solon, ele dividiu a língua em três partes principais. O que ele chama de língua hipercentral, que é o inglês, que é a língua nacional, a língua mundial falada. Língua supercentrais, que é o árabe, o russo, o francês, o espanhol, que deu origem a outras linguagens, outros dialetos. E essas linguagens e dialetos ele chama de linguagem periférica, que é o Wolof, o Bambara, o Quechua, o Tcheco, o Armênio e assim sucessivamente. Como eu falei anteriormente, nas variações linguísticas, ela ocorre diversas variações, como geográfica, por exemplo, em Portugal, betão é o concreto que a gente chama aqui. Betão e concreto são a mesma coisa, mas existe essa variação pela localidade. As históricas, como o exemplo do Vosmecê, as sociais, que o ambiente em que se desenvolve o falante, ele vai desenvolvendo aquela linguagem. A linguagem modificada são as situacionais, que são as linguagens modificadas decorrente ao grau de formalidade da situação ou circunstância. Por exemplo, se eu estou numa empresa, eu tenho que ter uma linguagem formal. Se eu já estou no meu ambiente familiar, minha linguagem ela pode ser mais informal. As fonias, elas podem ser definidas como espaços de gestão internacional de línguas, apresentam características diversas de acordo com a sua história sociopolítica. A francofonia, que são palavras que compartilham o francês. A hispanofonia, compartilham o espanhol. A lusofonia, compartilham o português. A anglofonia, o inglês. A arabofonia, o árabe. E assim sucessivamente. Aqui a gente tem até alguns símbolos, por exemplo, aqui o da francofonia. E ao longo foram criando, existem outros símbolos, eu botei só esses três como exemplos. Lagares, ele para resumir tudo aquilo que ele falou sobre a evolução das línguas, a evolução histórica, eu botei isso num quadro, onde o espanhol ele foi expandido pela política fora da Europa no século XVI. E uma curiosidade é que com o Guarani ele sofreu um deslizamento semântico, que era chamado de língua de mestiçagem. O francês, que ele se expandiu com a colonização europeia da África e da Ásia nos séculos 19 e 20, que era conhecido mundialmente como centro da cultura leiga. O inglês, que ele expandiu com o resultado da colonização britânica e pelo fato de outros países se situarem na sua órbita, né, ao seu redor, e era conhecido como a língua dos homens livres.
considerações sobre tudo que Lagales relata no texto dele. Muitos governos têm implementado medidas para promover o ensino e o uso do espanhol no nível nacional e internacional. Então, como forma de difusão do espanhol, muitos países têm aderido dentro das salas de aula o ensino dessa língua. A língua espanhola ela não é homogênea. Como a gente pode perceber, mesmo dentro do espanhol, ela se desenvolve em vários dialetos. Países falam a mesma língua que o espanhol, mas com peculiaridades. E tem também o desafio de outras línguas internacionais, como é o caso do inglês, né? O espanhol, ele foi o primeiro a ser difundido, porém ele perdeu em questão de quantidade, de espaço de países falantes para o inglês, que se tornou a língua mundial. Então, muito obrigado, um trabalho bem rápido, para não ficar muito longo, como o professor pediu. Muito obrigado, viu, professor, pela oportunidade. Até a próxima.